Bom dia Floripa, bom dia Brasil, bom dia mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o Vida Inteligente Interativo. Dando um bom dia para todos vocês. Essa manhã meio geladinha aqui, aeroportos fechados em Florianópolis, em Navegantes e Joinville também, uma cerração enorme, isso significa que daqui a pouco vai dar um calorão daqueles. Bom dia Cláudio, Lisa, Cleonice, Délia da Mata, Eila que chega, Walter Santos, Simone, Paulo Veller, Sônia, Norma, Pablo Augusto, Gabriel, André, Marli, Andréia para psicóloga, lembra da nossa entrevistada da semana passada? Está aqui na sala hoje, aproveitem. Lucas, Alexandre, Lovey Bump, Luiz Fabiano e Wuggy Cakes, Bubble Kings e mais uns nomes estranhos aqui que não querem botar o nome verdadeiro. Você está aí colhendo milho, né? Olha só, é soja, foi a época do feijão, agora é a hora do milho. Depois eu quero ver a hora da colheita das notas de 100. Essa é melhor, né? Azulzinhas, lindas, né? É isso aí. Muito trabalho, claro, né? Que é isso. Então é isso aí, gente. Espero que estejam todos bem. Ainda estou na minha euforia aqui da semana passada, né? No sábado do grande encontro lá em São Paulo, a Terapia dos Fractais. As pessoas lindas que nós conhecemos, né? Que a gente convive virtualmente aqui. E a gente acabou conhecendo pessoalmente lá em São Paulo, dando um abraço, olhos nos olhos, o tema do nosso programa de ontem. Bom, hoje nós vamos... a Márcia Pereira, ela entra e sai, parece que substituiu, voltou, é isso aqui, a internet de vez em quando cai. Está aqui Dona Márcia Pereira de novo na sala. Bem, vamos entrar no tema hoje. Muito se falou ontem, apareceu o tema para se falar, o déjà vu, né? Falei, caramba, o que é o déjà vu? Acho que está na hora da gente esclarecer o que é isso. E... eu fui buscar fontes para isso, né? Cada um tem o seu ponto de vista, né? Sempre, isso aqui, nossa, eu já vi essa situação, nossa, eu já me vi conversando com você esse assunto, nossa, já estive nesse lugar, isso deve ser coisa de vidas passadas, isso deve ser bilocação de consciência, isso é porque eu fui lá para frente no futuro, isso é porque eu revivi alguma coisa do passado, N coisas. E o déjà vu não é apenas um déjà vu, tem outros fatores aqui também. Deixa eu aproveitar e fechar aqui que eu não fechei hoje, senão aqui é a casa da Irene, fica aquela barulheira aqui, a gente não ouve nada, então aqui é tudo ao vivo e assim mesmo, a gente fecha a janela, arruma a porta e tal. Bom, então hoje nós vamos entrar eu trouxe artigos interessantes para vocês, que eu fiz o levantamento e que eu vou compartilhar logo em seguida no site, na comunidade do Vida Inteligente, ok? Então é isso aí. Gislene está aí, a Gislene. Bem-vinda, Gislene. Prazer em tê-la aqui, minha querida. Tudo de bom para você, para sua netinha, a netinha da Viviane, a sua filhinha. Que bom, Gislene. A Gislene Venâncio, que está aqui como Kuduguga aí, não sei o quê. Ela é psicóloga também. Então nós temos na sala psicólogo, temos parapsicólogo e tem um mundo de bruxa aqui que eu não sei o que faz, né? Mas tudo bem. Olha que legal, tá aí, ó. Bacana ter vocês aqui, olha que felicidade. Bom, então eu já vou começar dando a definição que nós achamos lá. Primeiramente, a definição da Wikipédia, né? Que é a pai de todos os burros aqui. E essa sensação se dá por conta... Bom dia, Cleonice! Chegou todo mundo hoje aqui, que legal! Essa sensação se dá por conta que uma memória ou uma simples lembrança de algo que aconteceu rapidamente fique armazenada em sua memória de longo prazo sem passar pela memória imediata. Ou seja, você guardou uma lembrança de algo que você não presenciou e ao presenciar novamente você tem a estranha sensação de já ter vivenciado aquele fato. Sabe-se que nossa memória às vezes pode falhar. Nem sempre consegue se distinguir o que é novo do que já era conhecido. Eu já li esse livro, eu já assisti esse filme, já estive nesse lugar antes, eu conheço esse sujeito? Essas são perguntas corriqueiras de nossa vida. No entanto, essas dúvidas não são acompanhadas daquele sentimento de estranheza que é indispensável ao verdadeiro déjà vu. Eu posso até me sentir um pouco confuso, ou indeciso, ou triste, por sentir que minha memória já não tem a limpidez de outros tempos, mas isso é natural. O sentimento associado ao déjà vu clássico não é o de confusão ou de dúvida, mas sim o de estranheza. Não há nada de estranho em não lembrar de um livro que se leu ou de um filme que se assistiu. Estranho, e aqui entra-se no déjà vu, é sentir que a cena que parece familiar
não deveria sê-lo. Tem-se a sensação esquisita de estar revivendo alguma experiência passada, sabendo que é materialmente impossível que ela tenha algum dia ocorrido. Interessante, né? Então vamos lá, Pablo. Como se prega na SBE? Como se lembrar das experiências anteriores se você foi 7 e depois 777 e aí? Eu não sei te responder, eu não sou da SBE, não conheço os estudos, eu não posso responder. Um dia que o Jorge estiver aqui, o Pablo pergunte para ele certamente terá a resposta. Em psiquiatria, o termo é utilizado para ilustrar pacientes que repetem comportamentos compulsivamente, transtorno obsessivo compulsivo. Olha só, hein? Na tentativa de sentir novamente as mesmas sensações já experimentadas. Isso é um toque, né? Toque. Mas o que mais intrigante nessa questão é o fato do indivíduo poder, nestas circunstâncias, experimentar esta estranha sensação de já ter vivenciado o que lhe ocorre e, além disso, também poder relatar, antes de uma observação, quais serão os acontecimentos seguintes que se manifestarão nessa sua experiência. Interessante isso, né? Então até aqui fica esse monte de dúvidas. Está aí a Cleonice falando do toque, é isso mesmo. No entanto, sabe-se que o uso pode mudar o significado das palavras, seja para ampliá-lo, seja para restringi-lo. Embora se possa lamentar algumas dessas mudanças, nos casos em que se gostasse mais do significado primitivo, originário, é preciso ver nesse processo de mutação semântica um fator extremamente benéfico e enriquecedor do idioma. Colocando em termos bem concretos, os dicionários engrossam não apenas pelos novos vocábulos que entram no léxico, mas também e principalmente pelos novos significados que são acrescidos aos verbetes já existentes. Isso é bacana e bem tem que lembrar. André, tem uma frase do filme Matrix que me intriga. Você vai ver, você tocou no ponto certo e você... isso aí. Isso aí era para ser no final, você antecipou. Déjà vu é uma falha na Matrix. Isso está no filme, né? Mas nós vamos chegar até lá. Nós estamos ainda, como diz, toda grande caminhada começa impreterivelmente pelo primeiro passo. E é isso que nós estamos fazendo agora. Nós estamos entrando na explicação disso. Vocês já vão ver que além de déjà vu tem outros déjás, né? E é bom para a gente esclarecer, cada um emitir sua opinião. Temos psicólogos, temos parapsicólogos aqui na sala hoje. Então nós estamos com a faca e o queijo na mão, como dizem, né? Cláudio diz que a neurociência chegou à conclusão de que o SNP consegue prever de forma desconhecida o futuro. O que é o SNP aí, Cláudio? Põe para nós aqui que a gente não sabe essa sigla. Enquanto isso eu vou dando sequência. Quando a expressão déjà vu saiu nas publicações especializadas em neurologia e psicologia para entrar na imprensa comum, o público, atraído por sua tradução literal, que significa já visto, passou a usá-la para designar aquelas situações em que a pessoa tem a sensação de estar vivenciando algo que lhe parece familiar. Pode parecer ironia, mas a expressão que a linguagem técnica associa à estranheza passou, na linguagem usual, a indicar familiaridade. É nesse sentido que escreveu um conhecido comentarista político: assistir à instalação da nova CPI trouxe-me uma triste sensação de déjà vu. Um lamento que equivale à forma popular de dizer: eu já vi esse filme. Tá, Cláudio, obrigado. Sistema nervoso periférico, que na verdade é um todo. Ciência é comédia. Não, isso aí nós estamos engatilhando, a gente não sabe de absolutamente nada. Os cientistas também estão procurando as coisas, descobrir mais coisas, ou entender as próprias coisas que eles descobriram, mas não conseguem ainda entendê-la na sua plenitude. Pablo, pode prever e não determinar o futuro. Exatamente. Dividir algo que é único, eu acho cômico, e é cômico mesmo. Tá bom. Vamos dar sequência aqui para a gente entrar nos outros déjà. Os especialistas reagem contra a limitação do vu, que restringiria ao mundo que pode ser visto, e já soltaram por aí formas paralelas que fariam referência mais específica aos vários tipos de situação déjà vu, que significa já vivido, déjà lu, que é já lido, déjà entendu, que é o já ouvido, e déjà visité, já visitado, o que pode um dia acarretar um déjà mangé,
que é já comido, ou um déjà vu, que é já bebido. Não é gozação nisso aqui, isso aqui é de verdade. Vamos para a explicação científica agora. O cérebro possui vários tipos de memória, como a memória imediata, responsável, por exemplo, pela capacidade de repetir imediatamente um número de telefone que é dito, e logo em seguida esquecê-los. A memória de curto prazo, que é aquela que dura algumas horas ou dias, mas que pode ser consolidada, e a memória de longo prazo, que dura meses e até anos, deixa eu botar o ponto aqui, exemplificada pelo aprendizado de uma língua. O déjà vu acontece quando tem uma falha no cérebro. Os fatos que estão acontecendo são armazenados diretamente na memória de longo ou médio prazo, sem passar pela memória imediata. Isso nos dá a sensação que o fato já ocorreu. Tá aí, Gislene, tá aí, Andréia. Se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar, pode me interromper aqui, porque o programa é interativo. Eu só estou dando os tipos aqui para a gente ir conversando, né? Tudo na paz aí? Cadê a... Tá aí ainda na sala? Deixa eu ver se ela tá. A Andréia tá aqui. A Gislene tá com outro nome, ela não conseguiu trocar ainda. Sim, ligação do todo. Beleza, Andréia. A hora que você quiser intervir, você o faça, tá? Eu vou passar agora para vocês, isso para vocês tenho certeza que é novidade, os tipos de déjà vu, que são diferentes, né? As ditas premonições entram no rol, nós já vamos ver isso aqui. Eu acho que não. O déjà vu, premonição, acho que não, né? Até que entraria, né? Se você tem uma premonição, a não ser que você veja essa premonição, e aí ela acontecer e fica um déjà vu, uma antecipação, não sei. O que vocês acham aqui? Vamos lá. Ela falou em cima, quem falou? Vamos lá, Délia. Que eu fico lendo, né, também. Olha, o Minoro tá feliz da vida. Boa terça a todas. Grego, estou com a minha namorada mais linda. Ô, namorada do Minoro, esse homem apaixonado por você, hein? Parabéns. Você tá bem aí. Tem um homem apaixonado do seu lado. Sempre fala de você. Cláudio, como disse seu entrevistado, o psicólogo existencialista, não recordo o nome, é o Miguel Ángel, o nome dele, né? Esses cientistas podem até possuir boa vontade, mas fizeram uma escolha infeliz. Ele é da linha do Sartre, né? O Miguel Ángel. A Agni diz que esses fenômenos psicológicos sempre foram cercados de preconceito até haver uma abertura para o espiritual na ciência. A abertura que Jung foi o precursor. Andréia, é difícil dizer se temos a sensação, Andréia para a psicóloga, né? É difícil dizer se temos a sensação de já termos vivenciado ou se tivemos uma precognição antes e por isso esta sensação. O fato é que para quem a tem é muito real. Bem lembrado isso aí, bem lembrado mesmo. Quem tem é muito real. Então tá, vamos dar sequência aqui. Vou mostrar agora alguns tipos de déjà vu e que tem outros de déjà, né? A Cleonice, o Alexandre diz... A Gislene diz que acaba tendo um insight, é isso mesmo. Nossos sonhos não seriam estados de premonição que vão existir no futuro? Diz o Alexandre, não sei. Isso a gente vai ver mais pra frente. Cleonice, a verdade Agni adicionado com o que também a ciência já diz quanto ao tempo, a relatividade. Vamos seguir então, para a gente ter mais subsídio para conversar. Os tipos de déjà vu. De acordo com o escritor Arthur Funkhauser, existem 3 tipos de déjà vu. Déjà vu, normalmente usado como já visto ou já vivido assim. Déjà vu é descrito como uma citação de David Copperfield de Charles Dickens. Todos já tivemos alguma vez a experiência de uma sensação que surge ocasionalmente de que aquilo que dizemos ou fizemos ou já fazemos ou dissemos anteriormente há muito tempo, ou de que já estivemos algures no passado rodeadas das mesmas caras, objetos ou circunstâncias, ou que já sabemos perfeitamente o que se vai dizer em seguida, como se de repente surgisse da nossa memória. Esse é o déjà vu, como ele diz, né? Quando a maioria das pessoas fala em déjà vu, refere-se a situações de déjà vu. Pesquisas revelaram que 1/3 de todas as pessoas tiveram experiências destas, mais frequentes e talvez com maior intensidade em pessoas dos 15 aos 25 anos. É uma boa forma de estudo aí para você, Gislene, para você, Andréia, né? Para vocês se aprofundarem nessa coisa, que é muito importante. Se você já
não o fizeram, né? A experiência está geralmente associada a um evento muito banal, mas é tão forte que é relembrada por muitos anos após ocorrer. Na realidade, o que algumas pessoas experimentam é ter sonhado com alguma situação, ou lugar, ou alguma pessoa, olha aí que pode ser confundido com o premonitório, né? E depois de alguns anos se deparar com tais informações e lembrar-se do sonho. Déjà vu refere-se a uma ocorrência que envolve mais do que a mera visão, pelo que é incorreto classificá-lo como déjà vu. É diferente, então. Fiquem tranquilos que isso aqui vai ser postado daqui a pouco para vocês na comunidade. A sensação é muito detalhada, o sentimento é de que tudo é exatamente como foi anteriormente. Por isso, as teorias que advogam que a situação teria sido lida previamente ou vivida numa vida anterior são inválidas, uma vez que essas ocorrências nunca poderiam recriar a situação com exatidão, seja devido à falha de sentido de envolvimento, seja pela presença de um ambiente moderno. Recentemente, o termo déjà vu foi usado para descrever sensações muito intensas e persistentes do tipo déjà vu, que ocorrem como sintoma de uma perturbação de memória. É esquisito, né? O Walter Santos diz que o futuro não existe, o Cláudio diz que a ciência que estuda o cérebro e o sistema nervoso em si, que também são pseudociências, pois carecem de comprovação científica. Andréia, parapsicóloga, diz: sim, podemos ter sonhos com o futuro, e outros são mero acômodo de pensamentos. Bem colocado e bem lembrado, Andréia. Obrigado. Fernando, olá, irmãos, bom dia a todos, bem-vindo. Cleonice, todos os tempos existem simultaneamente, tudo está interligado, muito complexo, mas nós vamos chegar lá, devagarzinho. Nós temos agora a seguir um outro tipo de déjà, que é o déjà senti. Esse fenômeno significa algo já sentido, como diz a própria palavra, mesmo sendo francês, mas sem o mesmo sentido do déjà vu. E déjà senti é primeiramente ou igualmente exclusivo para um acontecimento mental, sem aspectos precognitivos e raramente permanece na memória da pessoa logo depois. O Dr. John Huggins Jackson recordou as palavras de um de seus pacientes que sofreu de epilepsia psicomotora num trabalho científico de 1989. Interessantes essas questões. O que prende atenção é que aprendeu anteriormente com efeito soa familiar, tendo sido esquecido por algum tempo, sendo agora recuperado, com uma ligeira sensação de satisfação, como se o tivéssemos procurado simultaneamente, ou melhor, logo de seguida. Estou perfeitamente consciente de que a recordação é fictícia e que não estou no meu estado normal. Para ter essa consciência, puxa vida. A recordação inicia-se sempre pela audição da voz de outra pessoa, ou pela verbalização dos meus pensamentos, ou por algo que estou lendo e que verbalizo mentalmente. Penso que na fase anormal eu geralmente verbalizo algumas frases simples de reconhecimento como sim, estou vendo, claro, já me lembro, etc. Mas 1 ou 2 minutos depois não consigo mais lembrar nem das palavras nem do pensamento que eu verbalizei que estiveram na origem da recordação. Somente estou firmemente convicto que elas se parecem com o que eu senti anteriormente sob condições anormais similares. Tá vendo como o buraco é mais embaixo desse tema de déjà vu? Tem um monte de déjà, né? Nós vamos ver mais. Bem-vindo, tá? Obrigado. Tá aí, Rogério, chegou. Gislene, a meu ver, diz o Cláudio, é poder prever falas, acontecimentos em sonhos ou EAC. Filosoficamente assusta a questão do destino. Rogério Fogali, esse fenômeno tem a ver com a roda de Sansara? Eu acho que não, mas vamos ver durante o decorrer aqui do nosso tema de hoje aqui. Mais um tipo de déjà é o déjà visité. Essa sensação é menos comum e envolve o estranho conhecimento de um novo lugar. Quem passa por essa situação pode conhecer tudo à sua volta em uma cidade que nunca tinha visitado antes. Eu já ouvi N depoimentos assim, de pessoas que eu considero muito. E ao mesmo tempo saber que isso não seria possível. Sonhos, reencarnação e até uma viagem fora do corpo não estão excluídas da lista de possíveis explicações para esse fenômeno. Alguns acreditam que ler um informativo detalhado sobre um lugar pode causar esses sentimentos quando se visita esse local mais tarde.
Dois exemplos famosos dessa situação foram descritos por Nathaniel Hawthorne em seu livro Our Old Home e por Sir Walter Scott em Guy Mannering. Hawthorne reconheceu as ruínas de um castelo na Inglaterra e depois pôde verificar vestígios da sensação em uma peça escrita sobre o castelo por Alexander Pope, 2 séculos atrás. Jung publicou um informativo sobre Déjà Visité em seu artigo no Synchronicity em 1952. Para diferenciar o Déjà Visité do Déjà Vécu, é importante identificar a causa da sensação. Déjà Vécu é uma referência a ocorrências e processos temporais, enquanto Déjà Visité tem mais ligações a dimensões geográficas e espaciais. Estão vendo? Hoje vocês vão ler tudo devagarinho, vão ter esse texto para poder estudá-lo com mais profundidade. Voltar aqui porque a Andrea pergunta para a Lisa muito quanto, deixa eu ver. Simone, no documentário Quem Somos Nós, se compreendido, dá para ter uma ideia sobre o que acontece. É verdade, nos dois, hein? Quem Somos Nós, The Rabbit Hole, também a segunda parte, hein? André Parapsides, sim, assusta e sobretudo porque não podemos controlar. Cleonice diz exato, principalmente quanto ao tempo. Rogério, a concepção de roda da fortuna, Sansara, foi adulterado no século XX. Deixa eu atender. Não posso atender agora, eu estou no ar, só a partir das 11h30, obrigado. Tem que desligar. Cláudio, Lisa, tá. Cláudio, sim, André, quando tento mudar, mas às vezes minha originalidade eu já havia visto em sonho. Lisa, já tive muito, agora nem tanto, Andréia, estou mais calminha. Sempre tenta mudar por quê? Pergunta a Andréia. Cláudio, será que o Smith de Matrix tem razão quando fala que não somos livres? Não sei, vamos descobrir daqui a pouco. Estamos indo bem. Mais um tipo de déjà é o jamais vu. Jamais vu. Do francês para nunca visto, a expressão significa explicitamente não recordar, ver algo antes. A pessoa sabe que aconteceu antes, mas a experiência faz se sentir estranha. Um minutinho só. Alô? Alô? Sim, eu estou no ar agora, não posso falar com você, eu estou transmitindo. A partir das 11h30, tá? Obrigado. Não sei quem é, mas é assim, é também quem mandou não desligar o telefone, né? Então vamos lá. A pessoa sabe que aconteceu, jamais vi, né? Deixa eu voltar aqui. Mas a experiência faz sentir-se estranha. Descrito frequentemente como o oposto de déjà vu, os jamais vi, envolvem uma sensação de medo e a impressão de observador da situação pela primeira vez. Olha que interessante, né? Apesar de racionalmente saber que estiveram na situação antes. Jamais vu é associado às vezes com determinados tipos de amnésia e de epilepsia. Olha aí, Andréia, olha aí, Gislene. Um gracejo velho na internet classificou este sentimento como o vous de presque vu. Nossa, que é isso? Da língua francesa, significando quase visto, mas não completamente recordando algo. Frequentemente muito desorientador e distrativo, o presque vu conduz raramente a uma descoberta real. Frequentemente, alguém que experimente um presque vu dirá que está à beira de uma epifania. Presque vu é muitas vezes referido por pessoas que sofrem de epilepsia ou de outras perturbações cerebrais relacionadas com convulsões tais como a labilidade do lóbulo temporal. Não é fácil. Então vocês vão se divertir depois com essas, o déjà vu, com o nunca vi, com o déjà visité, déjà senti e o próprio déjà vécu e do próprio déjà vu. Não é fácil. Agora, para quem lida com isso, como vocês lidam, é muito interessante, né? Deixa eu voltar aqui para ler a opinião. A Gislene diz: estou com uma amiga ao meu lado, Patti, e ela relaciona o déjà vu com o Maktub. Quem sabe? Por que não? A gente não pode eliminar nenhuma possibilidade até a gente ter uma certeza de alguma coisa. Isso que é uma mente holista, é uma mente que está aberta para o todo e para depois se trabalhar, fazer uso do discernimento e tudo, né? Vamos voltar um pouquinho aqui para não ver se eu não pulei.
Sarmeiro, eu tenho fé nisso, mas os fatos me colocam em dúvidas quanto a isso, diz o Cláudio. Andréia, creio que a liberdade está na entrega. Beleza. A Cleonice falou algo que realmente eu acredito, diz Andréia para a Psi. Sarmeiro, Fromm diz que é impossível e Krishnamurti desdém de nossa covardia, afinal. Cleonice diz, déjà paranoia também tem déjà um monte aí também, viu, Cleonice, se a gente for ver isso aqui. Tá. Rogério, porque os franceses são donos da representação escrita nesse campo? Não sei por que eles são donos. É boa pergunta. Por que surgiu esse déjà vu? Mais uma fonte para vocês pesquisarem. Aqui nós levantamos a lebre. Quem vai caçar a lebre de boi são vocês. Por isso que serve o Vida Inteligente Interativo. Para dar uma sessão de continuidade, aguçar a curiosidade, aguçar a vontade de pesquisa e vocês irem lá buscar as respostas. Boa pergunta, serve para todo mundo. Por que os franceses são os donos da terminologia, inclusive o déjà vu? Tá aí, boa pergunta, Fogali. Vai buscar a resposta agora para nós, hein? Cláudio, não sei não, André. Você tem traços de misandria. Cadê a entrega? Os franceses sonham muito e têm pavor da morte. Será que é por isso? Simone, acredito que não somos... Onde? Já pulou? Nossa, eu solto esse negócio, ele pula. A Simone diz que... Deixa eu achar aqui, peraí. Tá, achei. Acredito que somos livres enquanto não aprendemos que não podemos nos viciar em emoções. Cláudio, gosto da sagacidade e inteligência do Krishnamurti. Mas será que ele foi realmente livre? Sarmeiro, mas somos animais, como prescindir das emoções, das paixões? Délia da Mata, como falei, somos seres de muitas e complexas possibilidades e tudo está em nós, apesar de não termos o conhecimento. Vida inteligente nos dá isso, conhecer, saber, entender, daí podemos controlar e melhorar. Tá. Então vamos lá, Krishnamurti está ou transformando. Vamos entrar na outra parte do problema. Deixa eu só pegar uma aguinha para mim. Vocês já viram um programa tão louco assim? Não, né? Vamos lá. O que diz sobre o tema? O que é? O que eu digo sobre o tema? Eu ainda não digo nada. Eu ainda estou aqui aprendendo com vocês. O déjà vu para mim é um mistério ainda. Eu já tive essas sensações também, mas eu não tenho resposta ainda para isso, né? Eu não tenho resposta para o meu déjà vu. Mas a sensação é muito gostosa. Eu não acho uma sensação ruim o déjà vu, né? A não ser... Eu nunca tive déjà vu, nem tantos desses outros assim, de coisa ruim. Geralmente assim, de estar falando a mesma coisa, de estar naquele lugar com aquelas pessoas, aquela cena, aquele lugar, né? Isso aí me dá sempre uma saudade, uma nostalgia, alguma coisa assim. Então vamos lá. Já terminamos a primeira parte e vamos entrar para a segunda, que é um artigo muito interessante de uma revista mais interessante ainda, que é da Super Interessante. Então ela diz assim, vamos prestar atenção nisso. Cláudio, para de falar nessas coisas, Cláudio. Eu já te falei 500 vezes, caramba. Muda essa vibração, Cláudio. Vamos lá. Você está tranquilo andando por aí. Lá no canto, um homem entrega balões a uma menininha. Uma cena sem nada demais. Aí, de repente, bum! Você olha e sabe que já viu aquilo antes. A expressão da menina, a posição das bexigas, o gesto do sujeito. Tudo parece no lugar certo. Tudo se repete igualzinho ao que aconteceu antes. Mas você sabe que nunca viu aquilo na vida, ou seja, está tendo um déjà vu, o já visto em francês. A sensação é mágica. Você consegue prever cada frame da cena como se estivesse dentro de um filme a que já assistiu. Está ciente de tudo que vai acontecer. Presente e futuro se transformam numa coisa só. Então, c'est fini. Acabou o déjà vu. A familiaridade com a cena vai para o ralo em segundos. Tudo fica tão frugal e imprevisível quanto antes. E tudo que sobra é a lembrança de uma experiência quase mística, mas que não tem nada de única. Estudos nos Estados Unidos e na Europa indicam que até 2/3 das pessoas tiveram déjà vu pelo menos uma vez na vida. Ok, vamos na sequência. Mesmo com essa onipresença toda, ele é um tema difícil para a ciência, por uma razão simples.
Se você fosse um cientista, iria pegar alguém na rua, levar para o laboratório e esperar o sujeito ter um déjà vu para ver o que acontece? Eles também não, mas existe um atalho para elucidar esse mistério: os campeões de déjà vu. Morton Leeds, um estudante americano dos anos 40, foi um deles. O rapaz tinha a extraordinária média de um déjà vu a cada 2 dias e meio e passou 1 ano registrando as ocorrências num diário com precisão científica. Por exemplo, às 12h25 de 31 de janeiro de 1942, ele escreveu: "Foi extremamente intenso, um dos mais completos que eu já tive. Parei em frente a uma loja e a coisa cresceu e cresceu. Enquanto isso, a sensação de que eu poderia prever a cena seguinte ficava maior. Foi tão forte que eu tive náuseas." Com base nesses dados, Morton concluiu que a maior parte dos déjà vus acontecia em momentos de estresse. Olha aí, psicóloga e parapsicóloga. Já era alguma coisa. Os resultados das nossas pesquisas atuais, com pacientes que respondem questionários sobre seus déjà vus, mostram exatamente isso, embora não saibamos a razão. Eles também deixam claro que os mais jovens e viajados, são os mais propensos a senti-los, diz o psiquiatra Chris Mullin, da Universidade de Leeds, na Inglaterra. Mullin é um dos poucos especialistas que se dedicam ao assunto. Para buscar, olha, um psiquiatra, hein? Para buscar respostas, garimpou em clínicas psiquiátricas atrás de gente com déjà vus ainda mais frequentes do que os de Morton Leeds. E o que ele encontrou foi aterrador. Vamos ver isso agora. Tá? Diz o Pablo Augusto: o próprio chamado para iniciação pode ser um déjà vu. Esse chamado inexplicável é forte para o oculto. Agni, pesquisa rápida. Estado moderno, o que fazer com os indivíduos que não se enquadram nas regras do Estado. A construção de saber psiquiátrico foi na França com Pinel, isso. Tem até o Instituto Pinel no Rio de Janeiro. Bem lembrado, Agni. Pablo Augusto: o que nos motiva a estarmos todas as manhãs aqui, deixando de trabalhar, estudar, etc? Vocês são doidos, como eu. Olha lá. Já bebi, diz o Rogério Fogali. Estão brincando aqui, né? Deixa eu ver onde é que eu parei. Tá. Diz aqui o psiquiatra que quem ele encontrou foi aterrador. Mullin conheceu pacientes que vivem um déjà vu eterno, num mundo surreal, onde tudo parece já ter acontecido. Felipe Massa ganhou a corrida? Eu sabia, eu vi isso antes. Olha a questão da premonição. Lula renunciou a gravar um CD de pagode? Óbvio, eu sempre soube disso. Não é exagero. Um dos pacientes de Mullin, apresentado a ele em 2000, achava que já sabia tudo o que aparecia nos jornais ou na TV. Outro parou de jogar tênis porque sabia qual seria o resultado de cada jogada. Mas não, eles não veem o futuro. Tomografias nos cérebros desses pacientes mostram que sua massa cinzenta atrofiou no lobo temporal, logo atrás das orelhas, justamente a parte que governa a formação das memórias. Olha que coisa importante, gente. Tá? Fernando, peguei o bonde andando, está difícil de formular entendimentos, mas parece que é mais uma circunstância em que o conhecimento científico dialoga construtivamente com o conhecimento tradicional. É isso mesmo, vamos dar a sequência aqui, isso aí. O tema é déjà vu hoje, tá, Fernando? Paulo Veller: o déjà vu não pode ser necessariamente seu. Você pode captar forma pensamento de outro. Também concordo com isso. Concordo, é um ponto de vista que eu aceito. A tese é que essas mentes acessam as lembranças na mesma fração de segundo em que elas são gravadas. E isso causa uma ilusão perene. O presente fica parecendo uma memória. É como se você vivesse o tempo todo no seu passado. Mullin e outros pesquisadores então imaginam que a chave para os déjà vus normais esteja aí. Se nos casos crônicos a falta de timing do lobo temporal é permanente, nos mais moderados ela só acontece de vez em quando, às vezes uma única vez na vida, mas essa não é a única explicação para o déjà vu. Outra corrente, por exemplo, defende que o fenômeno pode não estar ligado a um defeito no cabeçote da gravação da memória.
O segredo estaria nos porões mais escuros do cérebro, onde ficam as memórias do que você não viu. Isso mesmo, a memória do que você não viu. Para comprovar essa tese, 2 pesquisadores americanos tentaram algo ambicioso: recriar déjà-vus em laboratório ao experimento. Vamos ver. Mas, Eustáquio, não foi o que você e o Jorge debateram antes? Sem noção de tempo, passado, presente e, consequentemente, futuros coexistem? Sim, nós temos que ver todos os ângulos. Isso aí foi o que eu e o Jorge discutimos. Temos que ver o que os outros discutiram. Nós temos que estar sempre abertos para a verdade. A verdade não é perene e não é única. Eu acho que a verdade se complementa, né? Cada um nós vamos conseguindo um fragmentinho dela. Então nós temos que estar aberto a todas e fazer depois usar o discernimento para poder ver o que é bom para nós ou não, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Tá? Pablo Augusto, acho que o mais comum é o que o Paulo falou. Poderíamos ser déjà vu até de uma divindade. Rogério Fogari, no Matrix o gato passa 2 vezes e indicou que mudaram o programa. Cleonice até já disse a respeito. Cláudio. Fernando, acho que esse estudo auxilia a desmistificar o fenômeno e isso é de absoluta importância para que não caiamos nas vaidades esotéricas do eu tenho poder, evolução e tal. Isso é verdade. Vamos dar sequência. Cláudio diz que eu descobri realizando experimentos arriscados, mas eu sou o pateta. Tá bom. Então vamos lá. Em 2004, psicólogos da Universidade Metodista de Dallas e da Universidade Duke, nos Estados Unidos, colocaram seus alunos para ver fotos dos 2 campos. A tarefa era encontrar pequenas cruzes que eles sobrepuseram às imagens. Eles esperavam que os alunos se concentrassem na busca pelas cruzes, sem prestar atenção nas imagens. Uma semana depois, chamaram os alunos de volta e mostraram as mesmas imagens. Agora, eles tinham de dizer quais daqueles lugares eles já tinham visitado. Bingo! Alunos da Duke, que nunca tinham ido à Metodista, disseram já ter estado em cenários de lá e vice-versa. Conclusão: enquanto procuravam as cruzes, eles guardavam as imagens, olha que interessante, dos lugares desconhecidos no inconsciente sem se dar conta. Óbvio ululante. Os estudantes não tinham mais de 1 segundo para ver cada imagem, mas foi o suficiente para que elas desencadeassem mini déjà-vus. Ficou claro esse trechinho aqui, hein? Ficou legal? Ótimo. Por essa linha, ter um déjà-vu significa acessar memórias nunca antes registradas pela consciência. Imagine, colocar um extintor de incêndio perto da porta da entrada do seu prédio. Só que você viu o objeto apenas com o canto dos olhos, sem realmente notar a existência dele. Aí, no dia em que você olhar conscientemente para o extintor, pode ter uma forte impressão de já tê-lo visto antes. O ponto é que o seu inconsciente já viu mesmo, e vem o déjà-vu. Vocês estão vendo? A primeira parte, a da Wikipédia, nós fizemos a explicação dos déjà-vu e todas as suas derivações. E agora nós estamos indo mais para explicações com a parte prática, com outros exemplos práticos, né, desse artigo da super interessante. As teorias não param por aí. E a mais recente delas pode ter matado de vez a charada. Será? Que são os cenários fantasmas. Deixa eu dar mais um golinho d'água aqui, cadê mesmo? Calma que só vamos um pouquinho adiante hoje, mas já está no fim, tá? Para todo mundo poder voltar às suas atividades. Todo mundo trabalha essa hora, né? A história começa com um geneticista americano, Susumu Tonegawa, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ele estudava um traço bem conhecido da mente, aquilo de um fragmento qualquer de memória trazer cenários completos do passado. Sabe quando você sente algum cheiro que lembra a infância, como a da comida da sua avó, e sua cabeça praticamente viaja no tempo? Então, isso, olha, eu vou dar um intervalo aqui. Isso aqui, eu estive com a Luna, nós fomos tomar uma vaca preta em São Paulo. Vaca preta, para quem não sabe, é sorvete de chocolate com Coca-Cola. E nós fomos no Shopping Paulista. E o Shopping Paulista, a Luna já morou em São Paulo no passado, e eu também frequentava a Sears Roebuck, que era bem exatamente naquele lugar.
Então nós até conversando lá, porque já tínhamos ido àquele lugar, nós conseguimos sentir o cheiro de 50 anos atrás, que era o cheiro do amendoim queimado dentro da Sears. Então isso aqui é fantástico, realmente é verdadeiro. Tonegawa descobriu que essa sensação nascia numa área específica do cérebro e imaginou como os déjà-vus seria a mesma coisa, que eles tivessem uma morada no cérebro. No caso, um lugar minúsculo dentro do lobo temporal chamado giro dentado. Para testar a hipótese, ele usou engenharia genética e criou um ratinho de laboratório com essa parte do cérebro desregulada. Depois pegou o bicho e colocou-o numa caixa com um rato normal. E começou a dar choquinhos nos pés da dupla. A cada descarga, eles ficavam paralisados. Então, deixa eu ver aqui, peraí, a conexão está devagar. Cadê? Isso, então colocou os dois numa outra caixa, parecida com a primeira, mas sem os choques. Como Tonegawa esperava, os roedores estavam condicionados. Paralisaram logo que entraram na caixa, como se a tortura tivesse começado de novo. Pô. Viu como é que são as coisas? Já estamos indo para o fim. O rato normal, no entanto, percebeu rapidinho que não estava acontecendo nada e relaxou. Só que o transgênico não. Continuou paralisado como se os choques estivessem acontecendo. O rato confundia a memória com realidade. Para Tonegawa, isso significava a mecânica secreta dos déjà-vus. Ele concluiu que o giro dentado capenga fez o animal perder a capacidade de diferenciar uma caixa da outra e entrar numa espécie de déjà-vu eterno. Para você entender isso melhor, vamos para um exemplo palpável. Imagine que você está num aeroporto. Os guichês, os painéis, as escadas rolantes. Tudo é parecido com o que tem em qualquer aeroporto. Aí, se o seu giro dentado der um tilt, por um segundo você fica que nem o rato, perde a capacidade de discernir aquele aeroporto dos outros. Sente que já esteve lá, tem um déjà vu. Isso também ajuda a explicar por que eles acontecem entre pessoas jovens e viajadas, como disse Moulin. Primeiro, porque os mais novos têm uma vida menos rotineira, costumam variar de cenário, o que os deixa mais propensos a viver déjà vus. É mais fácil ter ao acordar num quarto desconhecido, por exemplo, do que no seu, onde você realmente está acostumado com tudo. E o fato de viajar bastante só turbina a coisa. Quando a experiência de Tonegawa veio a público em 2007, foi tratada por alguns como a explicação definitiva para o mistério. Mas a maior parte dos pesquisadores acha que ainda é cedo para uma conclusão dessas. Eles imaginam que o déjà vu pode ser como dor do estômago, ter várias causas. As que você viu aqui são as outras tantas ainda a descobrir. No fim das contas, a explicação mais bacana continua sendo a da Trinity da Matrix. Olha aí quem falou aí no começo. O filme que mostra o planeta dominado por máquinas que mantém os humanos presos numa realidade virtual, que é a Matrix. Numa das cenas, o herói Neo olha para um gato preto, sente que já viu aquele bichano antes e diz: "Uau, Trinity, tive um déjà vu." E ela acaba com o mistério. Um déjà vu é uma falha da Matrix, Neo. Acontece quando estão consertando alguma coisa. Genial, né? Genial. Então é isso. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Muito, muito louco esse assunto. Eu gostei aqui. O grego também sente no mosaico. Sinto o quê? Deixa eu ver aqui. Eu saio de casa e sei que vou encontrar a pessoa tal e com o detalhe que vamos falar. Isso sim, eu não sei como explicar essas coisas. A Adélia diz que sente muitos cheiros. A Cleo, e ouço muita música. Ninguém sente, ninguém escuta. Vê mais. Cheiros me trazem lembranças, diz a Cleonice. Espera aí, Cláudio. Um minutinho só. Não acabei. Precisamos da diferenciação. Está chegando gente aí. Adélia e Cleonice, estou lendo a respeito. Cláudio. Adélia e André, não sei quando eu passar em algum lugar. Então tá bom. Bom, já passamos da hora. Eu acho, já eu estou postando para vocês aqui no Vida Inteligente Interativo. Eu acho que é um assunto para a gente conversar bastante ainda. E eu quero agradecer a cada um que está aqui na sala e contribuiu hoje, mesmo no seu silêncio. Cláudio, Alísio Sarmeiro, Cleonice, Agni, Délia da Mata, Walter Santos, Fernanda, Márcia Pereira, Minoro, Paulo Veller, Rosângela, Rogério Fogali,
Sônia, Norma, Pablo Augusto, Fernando, Gabriel, André, Marli, Ilhabela, Andréia, parapsicóloga, Lucas, Alexandre, Fabiano, Luiz Fabiano, Google, que é a Gislene, a psicóloga, a amiga dela que está do lado e as outras pessoas que estão aqui, tá? Então, gente, desculpe a correria, desculpe as interrupções, desculpe o telefonema, desculpe eu levantar para tomar água, desculpe gente batendo na porta, mas é assim, ao vivo é assim. Um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau. Obrigado. Vou fechar. Fechei. Deixa eu ver agora quem é.